No livro texto, o livro Somerville, ele não dá tanta ênfase a padrão arquitetural como eu dou na minha aula. Tem uma parte que eu gosto, acho interessante dentro da arquitetura de software, a parte que eu acho mais interessante são justamente os padrões arquiteturais. Então, passei rapidinho pelas partes introdutórias de arquitetura de software, vou gastar um pouco mais de tempo com os padrões arquiteturais, que é uma coisa que me interessa mais. Então, só para definir o que é um padrão, provavelmente vocês já conhecem, deve ter visto padrão de projeto em outras disciplinas, mas só para documentar, um padrão é um problema, ou a essência de um problema, e uma solução, ou a essência da solução. Seria esse par aí, problema-solução. Ele descreve o problema de maneira genérica e descreve qual é uma solução parcial para aquele problema. Então isso é a definição de padrão em engenharia de software, no geral cai para isso. Padrão de projeto é um problema de modelagem que é recorrente, como problema de projeto, e uma solução parcial que soluciona aquele problema. Em arquitetura a mesma coisa. Um padrão arquitetural é a descrição genérica de um problema e a descrição de uma solução, ou a essência de uma solução para aquele problema. Isso é bom porque você documenta decisões que já foram estudadas antes. Então tem um problema que é recorrente, que ocorre em vários contextos, que as pessoas depararam com o mesmo problema, já documentou a solução, ou a solução parcial, a essência da solução, e com isso você pode reusar essa solução, você não precisa reinventar a roda. Então a ideia de conhecer os padrões é nesse sentido. Se você conhece os padrões, você não precisa reinventar a roda. Você depara com um problema e já sabe qual que é uma solução que foi documentada para aquele problema. Padrão no geral, tanto padrão de projeto quanto padrão de arquitetura, não é a solução completa, porque a ideia é que seja genérica para ser usada em vários contextos. Então é uma solução parcial, abstrata, que deve ser reusada, mas customizada para o seu problema específico. Então, por ela ser genérica e abstrata, ela pode ser aplicada em diferentes contextos, ela pode ser reusada em diferentes aplicações. Alguns autores chamam de padrão arquitetural de arquitetura de referência, que é o termo aí para me lembrar. Alguns autores chamam de estilos arquiteturais. Então, no geral, está falando da mesma coisa. Se você fala de estilos arquiteturais, padrões arquiteturais ou de arquiteturas de referência, são três nomes que remetem à mesma ideia de você ter uma arquitetura, mas não uma arquitetura completa, uma arquitetura genérica que você vai reusar e customizar para o seu contexto. Então, lembrando que é referência, é genérico, então você deve ter uma arquitetura que é customizada. Então, a arquitetura, na verdade, ela é única. Então, o seu sistema é único, a arquitetura é única, mas você tem algumas diretrizes gerais, que são os padrões arquiteturais, ou as arquiteturas de referências, que dizem mais ou menos como você deve pensar a sua arquitetura. E aí você, obviamente, cria os componentes, cria as necessidades particulares do seu sistema. Então é comum que os vários sistemas tenham arquiteturas similares, apesar de serem sistemas diferentes e arquiteturas diferentes. Então nessa linha você deve tentar escolher, se você conhece, uma arquitetura já conhecida, já trabalhada, já documentada, que resolve o problema. Então, essa que é a linha dos padrões arquiteturais. No geral, o padrão arquitetural ele expressa a forma de organizar o sistema de maneira genérica. Por exemplo, o MVC, como eu já exemplifiquei aqui, que vocês já devem conhecer, onde diz, o seu sistema no geral ele vai ter três partes principais. A parte de visualização, interface com o usuário, que é a camada de visão, a parte de modelo, lógica de negócio, e a parte de controle, que vai fazer a comunicação entre essas outras duas partes. Então, padrões arquiteturais são nessa linha, dá uma visão geral de como você vai estruturar o seu sistema de uma maneira mais abstrata. E aí você customiza com as suas necessidades. O interessante dos padrões arquiteturais é que geralmente eles privilegiam alguns requisitos não funcionais em particular. Por exemplo, se o seu sistema precisa de ser distribuído, então tem algumas arquiteturas que já pensam nisso. Segue essa organização aqui que fica mais fácil de distribuir o seu sistema. Se o seu sistema precisa de segurança, segue essa organização aqui que a tendência é o seu sistema ser mais seguro. Então eles se aderem melhor a alguns requisitos não funcionais. A gente vai ver exemplos daqui a pouco. Então você conhecer os padrões arquiteturais de certa forma te ajuda a tomar essas decisões de mais alto nível, te ajuda em particular a favorecer alguns requisitos não funcionais.
Como eu já disse, a arquitetura normalmente é o primeiro passo para você solucionar. A escolha do padrão arquitetural é um dos primeiros passos para a definição da sua arquitetura. Então, você vai começar a arquitetura, por que não consultar padrões arquiteturais e ver se alguns deles de alguma forma ajuda a resolver o seu problema. Então, escolher o padrão arquitetural pode ser um ou vários, não necessariamente seu sistema tem um único padrão arquitetural, pode ser vários padrões arquiteturais. Você escolhe e daí você começa a sua arquitetura seguindo aquele padrão arquitetural que te dá as diretrizes gerais da arquitetura. O que tem no padrão arquitetural basicamente? Ou qual é a documentação? O padrão arquitetural normalmente ele fala quais são os subsistemas principais, ou os papéis desses subsistemas. Por exemplo, vamos usar o MVC de novo, fala que tem que ter uma parte que cuida do modelo, da visão e do controle. Então identifica aí os subsistemas principais do seu sistema. Ao identificar esses subsistemas, ele identifica as responsabilidades que são daqueles subsistemas. Por exemplo, o subsistema de visão vai ter a responsabilidade de criar as interfaces com o usuário. O subsistema de modelo vai ter a responsabilidade de modelar o negócio do sistema e assim por diante. E também identifica como que esses componentes vão se comunicar. Então, o relacionamento desses componentes estão aí também geralmente documentado no padrão arquitetural. A partir da arquitetura ou do padrão arquitetural, você cria a sua arquitetura e daí vai refinando até chegar no código. Então, a ideia é que você parte de uma arquitetura genérica, padrão arquitetural, customiza para criar a sua arquitetura específica e depois a sua implementação tem que ser aderente a essa arquitetura. Então, as atividades de modelagem, modelo detalhado que a gente vai ver na disciplina também, e de implementação e as outras na sequência, vão ter que respeitar a sua arquitetura, senão não faz sentido você criar uma arquitetura se você não vai seguir, você não vai manter ela consistente com o resto do seu sistema. Então, se você tem que o subsistema de controle de estoque se comunica com o subsistema de vendas, isso está previsto na arquitetura, o seu código vai ter essa comunicação. Se não está previsto na arquitetura, não pode haver essa comunicação no código. Caso contrário, você está infringindo as suas decisões arquiteturais, as decisões que o arquiteto do sistema tomou. Ao refinar a sua arquitetura, você pode usar os padrões. Então, a gente talvez não veja aqui na disciplina, mas talvez vocês já tenham visto a questão dos padrões de projeto, também os padrões de programação. Então, são formas de você detalhar melhor o seu padrão arquitetural. Por exemplo, vamos voltar ao MVC, que é o mais conhecido, enquanto eu não dei outros exemplos. Vamos supor que a sua arquitetura segue o MVC em mais alto nível, mas você pode usar padrões de projeto em parte específica. Por exemplo, a comunicação entre o controlador e a visão, eu vou usar um padrão Observer. Aqui no meu controlador eu vou usar um padrão fachada. Nesse caso aqui dentro da minha camada de negócio, de modelo, eu vou usar, sei lá, um composite ou um chain of responsibility. São padrões de projeto, talvez alguns de vocês já tenham trabalhado com esses padrões, que ajudam de certa forma a apoiar o detalhamento da arquitetura. Então, a arquitetura é uma visão mais alto nível, mas você pode usar padrões de projeto para especificar algumas coisas em detalhes e pode usar também padrões de programação para baixar mais o nível ainda e deixar claro algumas coisas de programação internamente aos componentes. Você pode usar os padrões junto com o padrão arquitetural. No geral, os padrões são abstratos, acho que eu já falei isso aqui. Então eles documentam parcialmente a solução, mas não completamente. Então você tem que escolher o padrão e depois especificar os detalhes. Como se fosse um template para você especificar a sua arquitetura e depois completar com o que for necessário. Esse completar pode ser incluir outros componentes, pode incluir outros padrões, pode ser outros padrões de projeto, pode ser outros padrões de programação, pode ser outros relacionamentos que não estavam previstos no padrão arquitetural que você usou. A ideia é que não seja completo e sim seja um primeiro esboço que você vai documentar em mais detalhes, vai expandir, vai criar a arquitetura do seu sistema. Tem vários padrões arquiteturais documentados na literatura. Normalmente as pessoas conhecem 2 ou 3, tipo MVC, cliente-servidor e para por aí. As pessoas não conhecem muito, mas tem dezenas de padrões arquiteturais documentados. A gente vai ver alguns aqui na disciplina, os mais conhecidos.
mas se você pesquisar a fundo, você vai ver que tem muitos padrões, e conhecer eles é interessante, porque aí você vai tomar a decisão mais certa para aquela situação. Então, se você deparou com um problema que não é o problema que se aplica ao MVC, por exemplo, você pode escolher um padrão mais adequado. Normalmente esses vários padrões são agrupados por categoria. A gente vai ver algumas categorias aqui na aula, basicamente as 4 mais conhecidas, e elas têm a ver com o tipo de requisito não funcional que você quer resolver. Por exemplo, padrões arquiteturais que de alguma forma lidam com sistemas interativos, que têm interação com o usuário. Então você tem várias arquiteturas, vários padrões arquiteturais que te dão dicas de como desenvolver sistemas que são interativos, que favorecem a questão da interface com o usuário. Ou se você tem um sistema que vai sofrer variação constante, por exemplo, aqui o Eclipse. O Eclipse ele se adapta com muita facilidade. Então o Eclipse para desenvolvedor Java, o Eclipse para desenvolvedor C++, o Eclipse para PHP, e você pode adaptar o Eclipse para diferentes contextos. Então esse tipo de sistema, que é altamente adaptável, que possui muitas variações, então tem os padrões arquiteturais que já se preocupam com isso, de tal forma que você estrutura o seu sistema pensando que você pode variar de acordo com a necessidade do usuário, por exemplo, do cliente. Você pode escolher a arquitetura que valoriza ou não alguns requisitos não funcionais, como por exemplo questão de confiabilidade. Então, os padrões arquiteturais favorecem mais a confiabilidade, proteção dos dados, questão de adaptabilidade, tem a ver também com a variação e questão de adaptação para novos contextos. Então, os padrões arquiteturais, muitas vezes, eles são documentados direcionando você para solucionar um requisito não funcional. Mas se você tem esse problema, esse requisito não funcional, esses padrões aqui podem te ajudar. Como em padrões de projeto, um sistema não tem só um padrão arquitetural. Muitas vezes as pessoas acham que é um só, né? O meu sistema é MVC, e aí parece que o único padrão arquitetural que tem ali é MVC. Mas isso não é verdade. Se o sistema é grande, é complexo, normalmente você tem que compor vários padrões arquiteturais, você tem que usar vários. Aí eu uso o MVC aqui na parte web do sistema, que vai ter uma interface com o usuário para criar as guias. Lá no meu back-end, talvez eu precise de um padrão arquitetural cliente-servidor, onde eu vou permitir melhor o acesso aos serviços através dos clientes. Pode ser uma outra parte que usa um outro padrão arquitetural, que favorece a distribuição, por exemplo, que favorece a adaptação. A gente vai ver alguns exemplos aqui na aula de hoje de padrões que são propostos para diferentes contextos, e você pode usar mais um padrão arquitetural no seu sistema. Se o sistema é grande, é complexo, é um sistema que vai, por exemplo, dar apoio a uma grande empresa, uma Bar do Rio Doce, e vai ser composto por muitos subsistemas que se comunicam, por que não cada uma dessas partes seguir um padrão arquitetural? Então não tem nada que impeça isso. Os principais padrões arquiteturais são esses 9 aí, então, classificados nessas categorias. No Somerville em particular, que é o nosso livro texto, ele fala de 5 desses padrões, são esses que estão dentro do retângulo laranja aí. O Somerville, ele traduz o nome dos padrões arquiteturais. Muitos dos autores não traduzem. Eu, por exemplo, às vezes eu prefiro usar o termo em inglês, por isso que eu deixei nos slides o termo em inglês, do que o termo em português. Então, eu tenho um pensamento que às vezes nem é bom traduzir porque são nomes próprios, mas em alguns casos é muito fácil de traduzir, como por exemplo o MVC, Model View Controller, é fácil você traduzir para modelo visão controlador, por exemplo. Ou cliente-servidor, client-server, é fácil de traduzir, mas em alguns casos não é tão simples, como por exemplo o Blackboard. O Somerville traduz, o tradutor do livro, Somerville na verdade, né? Somerville também usa o termo em inglês, obviamente, mas o tradutor do livro resolveu traduzir para arquitetura de repositório. Então não é um termo muito comum, pelo menos para mim. Mas no livro do texto usa arquitetura de repositório. Em algum lugar lá ele explica que a arquitetura de repositório é o Blackboard em inglês, mas não é uma tradução muito comum para outros autores. Vamos manter em português, já que é o nosso livro texto, mas cientes de que se você pegar outro livro, pode ter outra tradução. Por exemplo, pode ser comum traduzir Blackboard para quadro negro, que seria a tradução ao pé da letra. Esses 9 padrões arquiteturais estão em particular nesse livro, volume 1 desse livro, que é o Pattern Oriented Software Architecture. É comum chamar esse livro de livro POSA, das iniciais aí, POSA, volume 1. Eu coloquei vários aí só para vocês verem que na verdade tem vários
livros sobre arquitetura de software de uma maneira geral. Muitos desses livros propõem ou apresentam vários padrões arquiteturais, mas os 9 conhecidos são os 9 mais conhecidos, que eu apresentei no slide anterior. Está no volume 1 desse livro, que é o A System of Patterns. Então tem outros aí, volume 2, por exemplo, Patterns for Concurrence and Networked Objects. Então tem vários aí, volume 3, volume 4, volume 5, até mais que esse. Na biblioteca, por exemplo, se vocês forem lá procurar, tem outros volumes além do volume 1. Então, se você vai pegar para estudar para disciplina, por exemplo, toma cuidado para não pegar o livro errado. Então, o que eu estou usando como referência é o volume 1, A System of Patterns, que é o livro mais conhecido e que apresenta os 9 padrões arquiteturais mais conhecidos. Essa parte está na seção 6.3 do livro, que ele fala sobre padrões arquiteturais. Essa seção em particular é uma seção grande porque ele fala dos padrões arquiteturais no geral e ele discute alguns em particular. São aqueles 5 que eu falei antes: arquitetura em camadas, dutos sem filtros, arquitetura de repositório, cliente-servidor e o MVC. Então esses 5 aí ele apresenta na mesma seção que a seção 6.3 do livro, então, uma seção mais extensa.